pelas palavras. Bom também estar aqui, e antes de iniciar o PowerPoint, eu vou falar um pouco da onde eu trago as minhas preocupações com isso hoje. Uma das grandes questões que os alunos trazem para a gente é a questão da relação teoria e prática. Eles vêm fazendo críticas, inclusive, é muito constante isso, crítica ao currículo, porque ele é um currículo teórico, porque não tem prática suficiente. E essa relação entre teoria e prática, como se fossem dois extremos opostos, como se fosse uma dicotomia, é alguma coisa que me instiga a pensar e com a qual eu tenho pensado muito a partir da filiação teórica com que eu venho estudando, que é da teoria da subjetividade na perspectiva histórico-cultural. Embora isso não vá aparecer diretamente na minha fala, isso que eu vou falar aqui surge dessa minha preocupação. Como é que a gente explica para o aluno que a integração da teoria e prática se dá no âmbito do sujeito e, portanto, não há dicotomização? Então, essa é a minha questão de fundo, que não aparece nos slides, não vai aparecer nos slides, mas ela está presidindo o que eu vou falar aqui. Eu resolvi trazer para frente um fenômeno específico de algumas crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem, que é esse fenômeno do problema de trocas de consoantes surdas por consoantes sonoras. Esse foi o motivo também que eu trouxe o PowerPoint, porque consoante surda e consonante sonora é típico da minha formação como fonoaudiólogo. Eu trabalhei com crianças no consultório, na clínica, que vinham com queixas de problemas de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, especificamente dessas trocas, desses pares de uma consoante que é sonora e de uma que é surda. Então, por isso que o nome que eu coloquei foi Paralisia da Consciência Fonológica, sujeito ao seu processo de letramento. Está meio grande demais, eu não vou falar de processo de letramento, mas eu queria marcar esse momento onde a criança começa a trabalhar formalmente com o código escrito e com a leitura. Então, o fenômeno é esse. A troca de consoantes surdas e sonoras, que é descrita como o último traço fonológico adquirido pelas crianças em processo de desenvolvimento de fala. Então, dentro das teorias, a gente vai ver de onde vem isso, a criança adquire todos os fonemas na sua língua, no caso do nosso português, e a última coisa que ela vai adquirir é a discriminação entre consoantes surdas e sonoras. Mais à frente eu vou dizer quais são, e aí vocês vão ver bem não sabem. Essas alterações fonético-fonológicas, elas são características de processos de transformações linguísticas que ocorrem nas línguas vivas. Não é só a criança que faz isso ao longo do seu processo de desenvolvimento de fala. As línguas fazem processos de ensurdecimento e de sonorização de determinadas consoantes que vão dando essa riqueza da transformação da língua. Então, a questão de ter virado patológico, de ter virado um problema, de ter virado um distúrbio, já encontra algum questionamento aqui. Se isso é um processo que acontece nas línguas naturais vivas, como que na criança isso passa a ser um problema, uma dificuldade? Muitas vezes, esse aspecto do desenvolvimento da fala ocorre já no período da escolarização formal. Quer dizer, como é a última coisa que a criança adquire, ela já está na escola, já está formalizando a leitura e a escrita. Mesmo que, e agora, né, com a nova formalização começa aos 6 anos, mas ainda também em determinadas escolas de educação infantil há uma pressão social muito grande, e a gente fica resistindo, mas com uma tentativa de formalização da alfabetização já na educação infantil. Então vejam, o que acontece é que ela está finalizando a questão de uma questão da fala e ela já está formalizando a escrita. Isso é um problema? Não necessariamente não. Mas se por acaso ela ainda não completou
clareza e não discrimina bem B, E, D, E, F, B e esses pares, muito provavelmente na escrita ela também vai levar uma repercussão da oralidade sobre a escrita. Então, o que eu estou tentando mostrar é que isso é processo de desenvolvimento, isso não é processo de uma patologia. Assim, é bastante comum que crianças nas fases iniciais do processo de alfabetização troquem consoantes surdas e consoantes sonoras. E é mais bonitinho que não é só da surda para a sonora, é da surda para a sonora, da sonora para a surda, tanto faz, é uma confusão, porque elas vêm aos pares. A alternativa é sim ou não. A criança deixa até de pensar, porque se não é uma, é a outra. E que isso se torna, então, parte de um diagnóstico da dificuldade de aprendizagem. A fala, temos que indicar esse menino para uma fono, passa a ser uma necessidade, passa a ser uma fala comum entre os professores. E aí, vão além, porque aí não tem fome na nossa Secretaria de Educação. Então, porque não tem fome, esse filho vai ter. E aí isso vira uma bola de neve grande. Esses são os pares da língua portuguesa são os pares surdas sonoras. Tá? Para vocês, a coluna da esquerda são todas surdas e a coluna da direita são todas sonoras. As outras consoantes do português são todas sonoras. Quando eu falo de sonorização, eu estou falando que há uma produção de uma vibração diferenciada no prego vocal que dá esse som para a consoante. Isso é bem sentido, a gente brinca isso com as crianças no momento em que a gente vai estar trabalhando com esse tipo de coisa. Qual a filiação teórica dessa explicação que eu dei até agora? Então, essas concepções que eu falei e as ações que decorrem dessas concepções, elas veem abordagens teóricas como uma abordagem estruturalista da língua, que vem lá do Saussure e também do Círculo de Praga, em que a fonologia foi um grande foco de estudo. Então, estudar fonemas, porque antes você tinha só a fonética, o Círculo de Praga tratou de estudar muito o valor dos fonemas em cada uma das línguas. Vem também, um pouco mais à frente, da abordagem cognitivista mecanista da língua, com base nos estudos do Chomsky. E aí, ele vai tratar disso como um traço de vozeamento e desvozeamento, que é uma outra forma de ver o mesmo fenômeno, mas é uma outra explicação teórica para isso, tá? Que eu coloquei antes. Vem também de teorias de desenvolvimento que organizam etapas ou estágios em crianças e que são padronizadas em seu processo de desenvolvimento. Então, a criança, por exemplo, quer ver um exemplo disso? É assim, até os 4 anos, a criança tem que ter adquirido todos os fonemas da sua própria língua. É universal, sabe? Assim, vale para todo mundo. Ou a ordem que a criança adquire os fonemas da sua língua também tem uma orientação universal. Então, portanto, tem uma teoria de desenvolvimento que organiza essa padronização do desenvolvimento como se ele fosse igual para um sujeito que é um sujeito ideal, universal, kantiano, que não é um sujeito imerso na cultura e na história.